Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão lembrados que há pouco tempo eu postei no Instagram a respeito de algumas correções que eu estava me propondo a fazer e eu recebi alguns textos, tá? Recebi bastante, na verdade. Então eu vou corrigir alguns trechos. Essa redação aqui que eu escolhi para corrigir em primeiro lugar, vamos lá, o tema é preservando nossas riquezas e cuidando da nossa gente. É um tema proposto aqui pelo Instagram do Estratagema mesmo, tá? Então vamos pensar acerca dessa abordagem aqui. A gente está falando do lema da Marinha, né? Então eu creio que seja um candidato para o quadro técnico da Marinha. Eu escolhi fazer a correção do primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Lembrando que existe uma necessidade de dar uma melhorada nessa tese aí, tornar a tese um pouco mais clara, tá? Porque, veja, fala-se a respeito da melhoria na qualidade de vida das pessoas, mas de que forma, entende? Falta algo antes, observa-se a melhoria a partir de quê? De que forma? Sabe? Não ficou claro o suficiente. E fala-se também a respeito de uma favorável perspectiva de vida próspera para as futuras gerações. Eu entendi as ideias que serão discutidas nos parágrafos, mas o que não ficou claro foi a tese. Não há uma tese. O que temos são justificativas, agora não temos a tese, tá? Então vamos à correção desse primeiro parágrafo. Acompanhe comigo. Primeiramente, é importante salientar o aumento dos danos causados ao meio ambiente nos últimos anos. E aí eu acho que poderia haver uma próxima oração trazendo uma justificativa, haja vista X e Y, para aumentar o nível de argumentação nessa estrutura que não é argumentativa, né? É uma afirmação, não é uma argumentação. Se você traz assim, uma vez que, já visto, em virtude de, aí sim a gente aumenta o nível de argumentação desse período, tá? Assim, pode-se destacar as queimadas nas regiões amazônicas. Aí veja como há uma disparidade na questão da organização de períodos, da proporção. O primeiro período desse parágrafo é um período de 2 linhas. O segundo período, que é esse que traz uma exemplificação, é um período de 1 linha. E veja, para o concurso de vocês, um período de 1 linha não é adequado e não é o esperado para um candidato que já é graduado, vamos dizer assim. É uma argumentação que não se utiliza de mecanismos de coesão de uma maneira eficiente. Como que funciona o mecanismo de coesão? Ele vem para unir as partes do texto, entende? Então não haveria necessidade de dar um ponto, sabe? Não que essa próxima oração, esse próximo período, na verdade, se encaixe feito uma luva, não é dessa maneira, mas é que espera-se que haja uma argumentação maior a fim de aumentar o número de linhas desse período, para manter uma proporção, para manter uma argumentação mais consistente, entende? Então, esse assim, na verdade, não é um assim, é um exemplo, né? A exemplo disso, nesse sentido, que eu acho que já foi usado no texto, não lembro, foi usado logo abaixo. Ó, pode-se destacar as queimadas nas regiões amazônicas, e aí tá escrito região amazônica, as queimadas na região amazônica, perdão, leitura errada minha. Agora, veja, trouxe um repertório sociocultural muito pertinente, por sinal, mas ele não está elaborado de maneira suficiente. Existe uma insuficiência de dados e às vezes o candidato peca pelo excesso, mas às vezes o candidato peca também pela escassez. Tá? Então, não foi suficiente, porque foi uma fala muito superficial acerca das queimadas nessa região, beleza? Então, precisa aprofundar mais. O nome disso é aprofundamento de dados, de repertório, de argumentação. E eu vou prosseguir. Nesse sentido, deve-se ressaltar
que o combate a esses danos é fundamental para que a vida da população não seja afetada de forma negativa. E veja, não apenas a vida da população sendo afetada, né? A gente tem que falar do meio ambiente, porque quando ele fala de preservando nossas riquezas, existe uma necessidade de preservar aquilo que é meio ambiente, porque sim, é uma maneira de cuidar da nossa gente, né? O lema, a primeira parte do lema é consequência, aliás, a segunda parte do lema é consequência da primeira parte, entende? E não, então não é, na verdade, um dano apenas para a população, mas é para a natureza em primeiro plano. Agora, o que eu observo a respeito desse parágrafo é que, do parágrafo anterior também, é que a gente chegou à metade do texto, porque nós paramos na linha 14, né? Nós chegamos à metade do texto e não há qualquer referência acerca do fato de esse ser o lema da Marinha. Não há a menor referência em relação à Marinha. Então, veja, o que a tua banca espera de informatividade, é óbvio que você pode trazer informatividade falando sobre a Constituição Federal de 88, eu achei bem pertinente, inclusive, esse artigo, que é o 225, que a galera costuma utilizar em muitos textos. Mas existe a necessidade de falar sobre o repertório sociocultural da Marinha, né? Você precisa atrelar de alguma forma a Marinha nesse texto. E não trazer a Marinha dentro dos teus argumentos até a metade do texto é um erro grave. Então, teria que haver uma maneira de trazer esse contexto militar, né, para dentro do teu texto.